Bom, esse vídeo é a continuação da história lá, lembra? Da, é, de quando eu decidi me aproximar da minha mãe, lembra? Se tu não assistiu as histórias anteriores, assiste, porque aqui nesse canal eu falo sobre cura interior, harmonização, né, desses traumas de infância, como a gente identifica isso no mapa astral, né? E como a gente harmoniza através das terapias vibracionais, reprogramação mental, tudo para ter uma vida mais leve, né? Mais próspera. Então eu trago aqui as minhas histórias, né, de vida real mesmo, com a intenção de poder contribuir contigo, tá? Porque muitas vezes isso é deixado debaixo do tapete, né? Essas coisas assim não é muito explícita, as pessoas não querem falar muito, né? Sentem vergonha, né? Ou medo do julgamento, né? Que é muito forte também. E deixa passar, né? Então daí às vezes a pessoa ela tem grande potencial para, né, para ter materializar muita abundância na vida dela e do nada ela perde tudo, né? Ou não dá certo num relacionamento, ou tem uma vida muito turbulenta. Por quê? Porque esses traumas de infância estão muito enraizados, estão muito, sabe? Então a gente precisa olhar para isso, né? A gente precisa olhar para isso. E o caminho é o autoconhecimento, sabe? É despertar dentro de ti o teu poder interior de autocura, sabe? Mas para isso tu precisa ter acesso a onde está essas feridas, né? Traumáticas, né? De infância, de pessoas que eram para estar ali te dando carinho, amor, afeto, proteção, e aí foi totalmente ao contrário. Isso feriu, né? E muitas vezes a gente até esquece, para e diz, não, eu já perdoei, eu não sinto, né, eu não sinto mais nada. Mas ali no teu subconsciente tem a raiz ali, tá enraizado, sabe? Tá cravado ali. E aí precisa ser harmonizada. E aí tem várias técnicas, né? Daí tem a técnica lá até da hipnoterapia, né? Que é um sistema de liberação desses traumas de uma forma mais rápida também, né? E as terapias vibracionais, né? Obviamente, né? Que foi o que me ajudou muito, né? Se tu tá chegando aqui agora, eu sou Fanny. Me tornei terapeuta vibracional, astróloga por paixão, né? Entendendo os meus próprios problemas, e um chamado do meu coração, da minha missão de alma mesmo. Larguei uma carreira muito próspera, né? Que é a minha vocação mesmo, onde eu tinha muito domínio na minha área profissional, né, como megarrista, fiz muito sucesso, ganhei destaque e tal, mas senti um desconforto tremendo dentro de mim, assim, e aí, estudando astrologia, o meu mapa astral, eu entendi, ficou claro pra mim que a minha vocação é uma coisa, a minha missão é outra, né? Cada mapa astral é um universo, é diferente, é uma identidade astral muito única, por isso que precisa, né, tá ali fazendo o mapa astral, né? E eu sugiro fortemente que tu faça, tá? Tu pode estar fazendo gratuitamente, né? Através ali aquele site lá, astro.com, porque aquele lá não vai trazer uma precisão maior, né? Porque esses sites aí que a gente vai no Google e faz ali rapidinho, eles arredondam demais. E aí, muitas vezes a gente perde informações muito valiosas, né? Porque por um minuto a gente muda o ascendente, até ali no mapa natal tudo é por grau, né? Os planetas que estão ali, as estrelas fixas também, os asteroides vão trazer muita significância. Então a gente precisa estudar ali. E aqui eu trago esses assuntos, tá? De uma forma mais para poder te ajudar a verificar
esses traumas, que foi assim que aconteceu comigo, né? Foi por isso que eu me tornei astróloga, eu vou te contar agora, né? E foi assim, né? Aí essa dor, assim, a minha vida inteira, né? Esse trauma aí com a minha mãe, com meu pai eu não tinha, apesar de ele nunca ser presente, né? Eu não tinha dor, mas ali no meu mapa astral não aparecia nenhum movimento desastroso com o sol, porque o sol no mapa astral da gente é o pai, representa o pai, né? E a lua representa a mãe, né? Então a lua no meu mapa astral tava com problema, sabe? Ela fazia uma oposição, minha lua no signo de Gêmeos, né? Tá na casa 9, que é a casa de Deus, é a casa dos estudos, é a casa da nossa bagagem intelectual, sabe? Então, através dos estudos do meu mapa, eu identifiquei o que eu precisava fazer, né? Aquilo que eu precisava me entregar de fato. A minha missão, na minha missão espiritual, tem um asteroide ali, né? Fazendo conjunção com o meu nó do norte. O nó do norte, ele simboliza o próprio nome já diz, né? É como se fosse um nó, é uma força que te puxa para aquele norte para te manifestar aquilo ali. Tu não tem como fugir, sabe? É uma coisa que o universo ali, a vida vai te empurrando ali e tu vai vivenciar aquelas energias, né, daquele signo, dos assuntos daquela casa, aonde o nó do norte tá ali, né? Então são vários detalhes que a gente precisa ali analisar, né, dentro do mapa astral. E aí foi isso que eu fiz, né, com o meu, porque aí por mais que esses sentimentos de dores, de traumas referentes aos meus pais, né, e que até eu já tinha me harmonizado internamente, foi até como eu ganhei muita prosperidade como megarrista, né, como eu tava falando nos vídeos anteriores. Vai lá assistir, eu deixei bem organizadinho pra ti poder acompanhar, tá? A história. E tem muitas outras, só que não cabe muito nos vídeos, né, eu vou contando por partes, tá? Pra te poder entender o quebra-cabeça. Então, então é isso. Então chegou um momento, né, que eu tava super bem ali na minha vida profissional, dando frutos, digamos assim. E aí internamente, quando eu lembrava de pai, de mãe, tava tudo certo. Não tinha dor, sabe? Eu não tinha dores latentes, até porque eu fiz um monte de terapias, né, também. Fiz as terapias vibracionais, a apometria, né, que eu gosto bastante. Fora as minhas coisas que eu faço, meus tratamentos energéticos que eu faço por conta própria, né? Que é os banhos de ervas, outras coisas, as palavras, né? As profetizações, que é muito legal, né? As palavras têm poder, mentalizações, meditações, enfim, tudo que contribui para nossa expansão da consciência, né? E aí eu tinha essa coisa assim, poxa, né? Que coisa não poder ter vínculo, né? Me encontrar com a minha mãe, por que isso, né? Meu Deus do céu, por que isso acontece? Então, deixa eu me aproximar aqui, sabe? Só que quando a gente se aproximava, demorava assim, tipo, era sempre foi bem certinho, tipo assim, de 3 em 3 anos, sabe? A gente se encontrava, ou ficava um pouquinho, ou, sabe? E sempre tinha um atrito muito forte, sempre tinha, sabe? Era um desconforto muito grande. E aí foi por isso que eu resolvi dar porque eu sabia que não fazia bem nem pra mim nem pra ela. E aí eu comecei a ter essa vontade, né? Essa vontade. E aí a gente fez uma chamada de vídeo, eu e ela, sabe? Eu lembro que a gente fez uma chamada de vídeo, assim,
E parecia que não era ela, sabe? A sensação que eu tinha que não era ela, que não era... Ai, que não era uma pessoa próxima de mim, assim, sabe? Que não era uma pessoa... Ai, que não era minha mãe, sabe? Era essa sensação que eu tinha, sabe? Nessa chamada de vídeo. E aí, quando a gente fez essa chamada de vídeo, o que eu esperava, né? Como uma canceriana no signo solar. Eu esperava que a gente fosse, né, que ela fosse falar palavras de amor pra mim. Tipo, né, oi filha, saudade, né, essas coisas assim amorosas, né, e não foi isso que aconteceu, né. Não foi, tipo, ela conversou comigo como se fosse uma estranha, como se eu fosse uma mulher estranha, assim, sabe, e aquilo já me deixou assim, né, tipo, ferida ali de alguma forma, né. E aí os assuntos foram levados à questão financeira, sabe, foram arrastados ali. Daí ela contou lá uma história dela, lá, um desafio que ela estava passando, envolvendo o carro dela, enfim, que ela precisava de um advogado para estar resolvendo a situação e que aquilo envolvia dinheiro, que era aquilo que ela precisava e tal. E eu achei muito estranho, por causa que... Muito estranho e muito familiar, na verdade, né? Porque esses desafios que eu tinha com ela, né, a minha vida inteira, sempre foram relacionados a essas questões. Questões aí, dinheiro que envolvia, era motivo das nossas brigas, né? E motivos de eu me afastar, inclusive, muitas vezes. Então, tá, conversamos ali um pouquinho, eu senti um desconforto, já logo dei tchau pra ela, e ficou assim e tal. E ali naquela ligação de vídeo eu entendi que não adiantava forçar, não adiantava forçar. Por mais que eu já tinha me harmonizado dentro de mim, né, essas energias pesadas, de trauma, de raiva, de rancor, disso, de tudo aquilo, eu não sentia mais nada, sabe? Me sentia leve quando eu lembrava das coisas, assim. Eu entendi que não tinha como, né, ter convivência, né? Sabe? Foi muito sincrônico porque eu já assistia na internet vídeos de astrologia, de trânsitos, eu não sabia nada, tá? Esse simbolismo tudo, que parece uma salada de fruta ali, a gente não entende nada, né? Quando a gente não estuda de fato, né, a astrologia, enfim, eu não sabia nada, então daí eu pegava esses assuntos já prontos na internet. Então eu sempre acompanhei muito a Débora Michica, que é dos encontros astrológicos. Então a Débora dava ali simplificava toda aquela salada de fruta, né? Codificava ali aquela linguagem que era difícil pra mim, que eu não tinha esse interesse de aprender, né? E aí, tá. E aí eu entendi aquele dia, né? E aquilo trazia muita correspondência pra mim quando eu ia ver os vídeos da Débora, e eu via a própria manifestação daquelas energias astrais na minha própria vida, né? Daqueles trânsitos astrológicos. E aí foi quando eu fiz o cabelo, né, de um amigo. Eu tava pintando o cabelo dele, eu ia colocar umas mechinhas de mega hair, enfim. E ele comentou comigo que tinha um astrólogo passeando na casa dele. E esse astrólogo muito famoso, assim, nossa, lá na Índia ele é o astrólogo dos artistas. Até esqueci o nome do astrólogo. Depois eu lembro, se tu quiser me pergunta que eu te passo. Bem famoso mesmo. Aí eu vou terminar esse vídeo, essa história na próxima, tá? Por causa que eu não posso fazer vídeo de mais de 14 minutos aqui no YouTube, senão, sabe, dá baixo engajamento. Mas já tá, tu vai terminar esse vídeo aqui, já vai pro próximo, tá bom? Não esquece de curtir, não esquece de se inscrever, né, no canal, tá? Que eu falo desses assuntos, né, pra contribuir contigo aí, de forma de tu se harmonizar, tá? Então vamos pra próxima parte, tá bom? Tá?